Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Hoje nós falaremos a respeito do Salmo número 129. Acompanha aí comigo. Diz assim, olha: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ah, Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Olha, esse salmo tem algumas coisas, claro, para nos dizer, para nos ensinar. E eu gostaria muito de compartilhar com você aquilo que eu mesmo tenho aprendido da parte de Deus. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ah, Israel que o diga, que muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. É possível parar às vezes e fazer um rememorar, lembrar de coisas ruins que nos aconteceram. É possível às vezes, você parar e ficar lembrando de situações em que você foi tão maltratado e que você fala assim: meu Deus, foi tão injusto, né? Eu tratava aquelas pessoas tão bem, eu não consigo entender. Por quê? Por que que às vezes a gente põe até a culpa em Deus, né? Por que Deus permitiu isso? E a gente começa a desacreditar, sabe? Não sei se você já passou por isso. Às vezes eu já me senti assim. Você começa a desacreditar do ser humano. Falar assim: ah, olha, tá tudo perdido. Mas eu descobri uma coisa que, normalmente, quando a gente passa a desconfiar da possibilidade do ser humano ser alguém bom, justo, honesto, querido, eu passei a entender que eu também sou ser humano. E assim como talvez eu pare e pense a respeito de outras pessoas por alguma coisa que me fizeram e eu não consegui entender o porquê, da mesma maneira alguém em algum lugar também está parado pensando isso a respeito de mim. Porque nós não sabemos verdadeiramente interpretar os fatos. Nós não conseguimos entender de verdade as razões que levam uma pessoa a fazer isto ou aquilo. Quantas vezes você já fez algo que depois você se arrependeu profundamente e que você falou: meu Deus, por que eu fui agir assim? E você nunca mais voltou atrás daquela pessoa, né, daquele lugar, envergonhado talvez. Mas seria bom que você pudesse voltar a reconhecer, porque isso ia fazer tão bem para o teu coração. Porque quando a gente reconhece que algo que nós fizemos não foi tão bom assim, isso tira de nós alguns pesos. Por exemplo, o peso da acusação, o peso da condenação. Porque uma consciência pesada, quando você se deita ali num travesseiro para dormir, não consegue, às vezes porque o pensamento se torna acelerado, lembrando não do que fizeram, mas do que você fez. Olha, às vezes é mais fácil você não dormir chateado, preocupado, sabe? Triste com algo que fizeram com você. Às vezes é mais fácil com que você relaxe, esqueça e viva a tua vida, do que quando você fez algo para alguém e aquilo dia e noite te atormenta com acusações, com condenações. Porque é o papel do diabo, é acusar, é condenar, é te pôr para baixo, te fazendo lembrar de quem você realmente é e de quem você gostaria de ser, mas que você não alcança. O salmista está dizendo: quantas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ah, Israel que o diga. Ele parou e fez uma lembrança, né? Começou a passar por esse tempo de lembrar. Deixa eu pensar que, puxa vida, quanto mal me fizeram nessa minha vida. Esse exercício, querido, ele é possível e muitas vezes ele é bom. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne um laço de amargura na nossa vida. Porque aí você esquece quem você é e você esquece que é tão falho quanto qualquer outro ser humano.
que tem barreiras e dificuldades de se manter naquilo que fala e faz, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, ao invés da gente parar e ficar lembrando das coisas ruins que nos fizeram, o ideal para que a gente realmente experimente paz é parar e lembrar do mal que nós pudemos ter feito para alguém. Porque quando isso acontece, aí a gente reconhece, se arrepende, confessa para Deus, pede perdão e, se possível, procura também a pessoa, confessa a ela, reconhece que houve um erro e peça perdão. Olha, eu vou te falar que pecado confessado, porque foi arrependido, é pecado esquecido por Deus. E se é esquecido por Deus, não seja você o que vai lembrar. Se Deus, que é Deus, santo, puro, lindo, maravilhoso, pega o meu e o teu pecado, aqueles dos quais nós nos arrependemos, lança, diz a Bíblia em Miqueias 7, nas profundezas do mar e pisa com o pé lá dentro, por que eu vou me lembrar do meu pecado? E aí eu vou além, por que eu vou me lembrar do pecado dos outros? Pecados que Deus também, se aquela pessoa se arrependeu, Deus pegou aquele pecado, lançou no mar do esquecimento e pisou em cima. Em nome de Jesus. Esse exercício aqui do Salmo 129, quantas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. É possível, mas ele não pode se tornar algo permanente na nossa vida e nem pode nos levar a sentimentos amargurados que geram raízes de amargura e que vão contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Aliás, o salmista, eu creio, sabe, que depois que ele faz esse exercício, ele dá assim uma corrigida, né? Ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, e Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aí ele completa o versículo 2 dizendo, mas não prevaleceram contra mim. O que isso nos demonstra, querido? Qual foi a última memória do salmista em relação ao mal que lhe aconteceu? Foi o fato do mal que fizeram? Não. Tem duas verdades aqui. Primeira, quanto mal me fizeram desde a minha mocidade? Ora diga a Israel. Ele lembra disso, tudo bem. Mas não é isso que termina. Não é com isso que ele acaba a sua fala. Porque ele diz, é verdade, me fizeram muito mal, mas não prevaleceram contra mim. Esse mas se opõe ao que começou para mostrar que agora as coisas estão diferentes. Você consegue entender o uso do mas? Olha, eu ia lá, mas eu tive um compromisso. Eu queria te encontrar, mas eu passei mal. Você vê, uma coisa se opõe à outra, né? Para fazer com que, olha, eu quero que você esqueça essa primeira questão que você está chateado, porque eu não fui lá onde você me convidou para ir. Mas eu quero que você entenda, eu tive um problema. A pessoa então não vai ficar com a tristeza e a chateação pelo que você fez ou deixou de fazer. Ela vai receber o seu mas, aconteceu isso e aquilo, a sua justificativa vai se tornar na mente, no coração dessa pessoa, aquilo que ela vai se lembrar depois. Falar, não, realmente, puxa, a pessoa teve uma dificuldade. Então ela esquece o fato de você não ter estado lá onde ela gostaria. Da mesma maneira, ele está dizendo assim, olha, fui muito angustiado na minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Não foi isso o final da minha história. Então, em nome de Jesus, não permita que o mal seja o ponto final da tua história. Não permita que o mal seja aquilo que vai ficar corroendo as tuas lembranças e a tua memória daqui pro resto da tua vida. Em nome de Jesus. Sabe, iniciou uma história contando algo que não foi tão agradável, lembra de algo bom e se opõe e fala, realmente não foi fácil naquela época, mas Deus me ajudou, ponto final. Não foi legal naquele momento, alguns amigos me abandonaram, mas minha família esteve do meu lado. Olha, aquele momento financeiro, meu Deus, que dificuldade, mas eu em tudo pude ver a boa mão de Deus, não me faltou nada, eu estou aqui, olha. Eu tive doente, sabe? Foi muito difícil, fui para o hospital, tanta coisa, mas Deus me curou. Eu estou aqui testemunhando. Você está entendendo? Que esse salmo está nos ensinando o seguinte, olha, você pode ter passado a luta que for na tua vida, mas você não tem que ficar nessa luta. Você não é a luta, você não é o problema. A tua história não é isso, a tua história é feliz. Por quê? Porque apesar de eu ter sido angustiado na minha mocidade, aqueles que me angustiaram
não prevaleceram contra mim. Estou aqui, como diz o outro, pleno. Deus é bom, em nome de Jesus. Começa a mudar a tua fala, começa a mudar os teus pensamentos, aquilo que você está guardando na tua lembrança, na tua memória, no teu coração. Para de pensar no que os outros puderam ter feito para te angustiar. Imagina o que você possa ter feito para angustiar alguém. Reconhece, peça perdão a Deus e, se possível, vai pedir perdão para a pessoa. Esquece. Você vai dormir muito melhor do que quando você fica remoendo e falando com o inimigo na madrugada. Porque amanhã eu vou falar. Já viu gente assim? Seja assim não, querido. Muitas vezes me angustiaram na mocidade. Israel que o diga. Mas não prevaleceram contra mim. Opa, acabou a reclamação. Vou seguir minha vida. Siga a tua vida. Eu vou dizer o quê? Vá em frente. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia fica, sabe aonde, né? Na Santos Dumont 1075. Nós temos muitas atividades bacanas lá e eu gostaria muito de contar com você. Tá? Não vai falar, olha, pastor, eu queria ir, mas... Não, vamos lá. Eu quero te ajudar nisso aí, ó. Você pode entrar em contato com a nossa secretaria lá no telefone 43 30 15 27 27, tá joia? Redes sociais, YouTube, Em Frente Responde. Se inscreve no canal, deixa seu joinha lá, comenta, vamos melhorar esse programa aqui. E avisa muita gente que existe o programa Em Frente, pra gente estar aqui contente e sorridente como crente com Jesus na frente, porque ele é valente. Deus te abençoe demais e não esquece de uma coisa, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por todas as coisas que o Senhor coloca em cada dia. Pelo sol, pelo céu, ó Deus, pela chuva, por todas as coisas que o Senhor produz, que redundam para a Tua honra e para a Tua glória, mas que também cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, dá-nos olhos que enxerguem todas as coisas ao nosso redor, como dádivas das Tuas mãos preciosas para nós, Teus filhos, aqueles que caminhamos, ó Deus, na Tua presença. Guarda, protege, livra do mal, mas que o nosso coração esteja cheio de gratidão por todas as coisas, porque Tu és bom em tudo, e nós Te agradecemos e Te amamos, em nome de Jesus. Amém.